Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura inclusiva de hoje será o discurso de Sêneca intitulado Da Tranquilidade da Alma, do capítulo 16 ao 20. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. 16. Segue-se a parte que, não sem razão, costuma nos entristecer e conduzir à precaução, quando homens de bem são levados para fins desastrosos. Assim, Sócrates é coagido a morrer no cárcere, Rutílio a viver no exílio, Pompeu e Cícero a entregarem suas cabeças a seus clientes, e Catão, imagem viva da virtude, joga-se sobre sua espada, fazendo perecer consigo ao mesmo tempo a república. Impossível não se perturbar com o fato de a sorte distribuir prêmios tão iníquos. E então, o que cada um pode esperar para si, quando vê os melhores sofrerem coisas tão horríveis? Que fazer diante de tudo isso? Olha como cada um deles suportou o sofrimento sendo forte. Oxalá desejes ter a mesma firmeza de espírito. Se foram fracos e covardes diante da morte, nada se perdeu. Ou são dignos de terem suas virtudes como modelo, ou sua covardia os torna até indignos de pena. De fato, o que há de mais vergonhoso que homens insignes, morrendo de modo heróico, fizessem de nós covardes? Louvemos o que é digno de louvor e digamos: quanto mais forte, tanto mais feliz. Fugiste de todas as quedas, inveja a doença. Saíste da prisão, não parecestes aos deuses dignos de má sorte, mas indigno de que a sorte pudesse fazer algo contra ti. Porém, aos que fogem e que da própria morte voltam para a vida, deve-se empurrá-los para o carrasco. Não choro a ninguém que esteja alegre, nem há ninguém que se lamenta. Aquele enxugou as minhas lágrimas. Este, com seu choro, fez com que não fosse digno de nenhuma lágrima. Eu vou chorar por Hércules, que foi queimado vivo, por Régulo, que foi crivado de dardos, por Catão, que suportou suas feridas. Todos estes alcançaram pelo empenho de uma parte mínima da própria existência, agiram de forma a se fazerem eternos, e a morte foi para eles a porta para a imortalidade. 17. Também causa preocupação o fato de alguém tomar atitudes que não demonstram aos outros o que cada um é realmente. Assim é a vida de muitos, falsa e pronta para a ostentação. De fato, o constante autocontrole atormenta tanto quanto o receio de ser pego num papel diverso daquele que está acostumado a representar. Nunca nos livraremos dessa preocupação, já que cada olhar que examina é também questionador. De fato, ocorrem muitos incidentes que nos expõem contra a nossa vontade. Portanto, não é segura a vida daqueles que vivem sob uma máscara. Quanto prazer tem a simplicidade sincera e autêntica que nada esconde de seus costumes. No entanto, essa vida corre perigo de ser desprezada se ela for exposta a todos. De fato, existem aqueles que se enfastiam do que vem muito de perto, mas não existe perigo de que a virtude se torne vil ao se aproximar dos olhos, e é melhor ser incomodado pela simplicidade do que por uma perpétua dissimulação. Desse modo, sejamos moderados, pois há muita diferença entre viver com simplicidade e viver com negligência. 18. Faz-se necessário muito recolhimento para dentro de si próprio. O contato com aqueles que são de outro nível atinge o nosso equilíbrio, renova paixões e excita debilidades latentes e tudo que não esteja bem curado. Solidão e companhia devem ser mescladas e alternadas. Esta desperta o desejo de viver entre os homens, aquela conosco mesmos. Portanto, uma é remédio para a outra. A solidão irá curar a aversão da multidão, e a multidão, o tédio da solidão. 19.
Igualmente, não se deve manter a mente fixa apenas num único objetivo. Ela deve ser conduzida por vezes às distrações. Sócrates não se envergonhava de divertir-se jogando com os meninos. Catão relaxava o espírito com o vinho quando se sentia cansado das preocupações da vida pública. Cipião exercitava seu corpo triunfante e militar através da dança. Não como agora costumam fazer, com trejeitos afeminados, mas como os antigos costumavam fazer nos jogos e nas festas, dançando virilmente, sem serem por isso desconsiderados, mesmo que tenham sido vistos pelos seus inimigos. Deve-se dar à alma algum descanso. Repousando, ela se torna mais atilada para a ação. Assim, como não se deve exigir demais dos campos férteis, porque uma fertilidade nunca interrompida os esgotaria, também o trabalho contínuo abate o ímpeto das almas, cujas forças se recuperariam com um pouco de descanso e de distração. Quando o esforço é demais, ele transmite à mente certo esgotamento e frouxidão. Certos homens não tenderiam tanto para passatempos e jogos se disso não tirassem algum deleite. A frequência, no entanto, absorve do espírito toda a força. Também o sono é muito necessário ao descanso. Porém, se for contínuo, levará à morte. Existe muita diferença entre o afrouxar e o desligar. Os legisladores instituíram os dias festivos para coagirem publicamente os homens a se alegrarem, interpondo ao trabalho uma interrupção necessária. Portanto, como já disse, grandes homens se davam mensalmente alguns dias de férias. Outros, enfim, alternavam uma jornada de trabalho com outra de lazer. Lembremos o grande orador Assínio Polião, que de nada se ocupava após as 4 horas da tarde. Ele não lia nenhuma carta depois dessa hora, para que não surgissem novas preocupações. Assim, em 2 horas, repunha as energias gastas durante o dia. Alguns cessavam suas atividades ao meio-dia, reservando as horas da tarde para os trabalhos mais leves. Nossos antepassados vetavam, após as 4 horas, sessão no Senado. À noite, os soldados dividem as vigílias, e delas estão livres os que retornaram de alguma expedição. 20. Convém ser condescendente com a alma e dar-lhe algum descanso que atue como alimento restaurador. Os passeios devem ser feitos em lugares abertos, para que a alma se fortifique com o ar puro. Às vezes, um passeio, uma viagem com mudança de região. Isso proporciona energia renovada. Igualmente, uma refeição alegre e uma bebida mais abundante, podendo chegar à embriaguez, não para nos afogarmos, mas para nos divertirmos, porque dissolve as preocupações, comove até o íntimo da alma e cura não apenas a tristeza, mas também outras doenças. Baco foi chamado de livre não por soltar a língua, mas por libertar a alma da servidão das preocupações e fazê-la mais forte e audaz para todos os desejos. Assim como para a liberdade, a moderação também é saudável em relação ao vinho. Comenta-se que Solon e Arcesilau eram dados ao uso do vinho. No entanto, a embriaguez de Catão foi reprovada. Quem quer que fosse que o reprovava, é mais fácil tornar o visto honesto do que manchar a dignidade de Catão. Mas não se deve fazer referência a isso com frequência, para que o indivíduo não seja levado pelos maus costumes. De toda forma, é necessário, de vez em quando, afrouxar as rédeas para interromper de leve a moderação e levá-la à exultação e à liberdade. Demos crédito ao poeta grego. De vez em quando, é alegre enlouquecer. Também Platão afirmava: em vão se dirige às portas das musas quem tem o domínio de si. E ainda Aristóteles: nunca existiu um grande gênio sem nenhuma mistura de loucura.
O espírito, quando despreza as coisas vulgares e costumeiras e se ergue ao alto por um instinto sagrado, então, por fim, entoa palavras divinas com boca mortal. Enquanto o espírito está atrelado a si mesmo, o sublime fica inatingível. É necessário que se afaste do costumeiro, que se liberte e, soltando o freio, arrebate consigo o cavaleiro, que é conduzido às alturas, onde jamais chegaria só por si mesmo. Aqui estão, meu caro sereno, os meios para conquistar a tranquilidade e a forma como podes recuperá-la, já que tens como resistir aos vícios quando aparecem subrepticiamente. Porém, e isso já deves saber, nenhum deles é suficientemente forte para conservar um bem tão frágil se não houver intenso e assíduo cuidado.